Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Muito bom poder estar aqui. É muito bom essa oportunidade. Existem lugares que a gente é convidado para estar e existem lugares que a gente pede para ir. Esse é um dos poucos lugares que existe no Brasil que eu peço para vir, né? Amo estar aqui com vocês, acredito no que Deus está fazendo aqui com vocês. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho do que a gente tem refletido, pensado nesse último mês de tabernáculos, né? Então, não sei se você sabe, mas a gente está saindo aí de uma das 3 agendas de Deus mais importantes com Israel. E esses dias são dias, como foi falado aqui, né? São dias de ciclos, né? São dias de mudanças, e toda mudança de ciclo tem que ser dias de calcular, de repensar, de reorganizar. E Tabernáculos é uma festa que nos faz repensar valores, porque em Tabernáculos eles tinham que sair das suas boas casas e voltar para a cabaninha, né? Tabernáculos são dias em que vai fazer você pensar sobre o que realmente é importante na vida. Sobre o que realmente tem valor. Porque a impressão que nós temos é que todos estão correndo. Todos querem chegar. Nem todos sabem o caminho. E nem todos sabem para onde estão indo. Mas está todo mundo correndo. Estão entendendo? Hoje é chique você estar correndo. Traz status, traz dignidade para você. Se você chega para mim e fala assim: mofinho, como que tá a vida? E eu falar: tá tranquila, velho. Você vai dizer: missionário vagabundo. Agora se eu falo assim: cara, eu tô correndo demais, vai dizer: é isso aí. Isso é dos nossos. Porque a gente está correndo. A vida é uma correria. Porque está todo mundo correndo. Dá para pensar nisso? Agora eu te pergunto: estamos correndo. Todo mundo quer chegar. Mas você sabe o caminho? Por onde você está indo? Para onde você está indo? Por isso que eu acho que quando você para tudo e volta para debaixo de uma cabana, você repensa a vida. E em dias de mudança são dias propícios para você repensar a vida. E eu queria sugerir para você, numa manhã como essa, parar. D.A. Carson fala algo muito interessante. Ele fala que o nosso conceito de avivado, ele é muito agitado. E ele diz que se uma ovelha, num momento animado, sai desse momento animado de devoção, agitada, significa que ela saiu com fome. Porque ovelhas, quando comem, se deitam. Sabe? Aquela feijoada, aquele churrasco, aquela macarronada que depois que você come você não consegue pensar em outra coisa a não ser deitar. Presta atenção. Às vezes nós estamos vivendo como se fôssemos profetas de Baal, se rasgando, se cortando, porque tem que ser muito animado. Mas o animado deixa as pessoas agitadas, e as pessoas agitadas são pessoas que continuam com fome. E se ela sai agitada, ela vai procurar alguma coisa, algum fast food, algum entretenimento, alguma coisa para fazer ela se deitar.
E o que vai fazer talvez ela se deitar num falso deleite não é Deus. Muitas vezes nós ficamos horas pedindo para que Deus venha. Mas o que eu tenho falado para uma geração é que se existe alguma vez que Ele não veio, e se talvez o que aconteceu na maioria das vezes foi que você estava de corpo presente, mas não de coração inteiro. É Deus que não veio ou você que não estava. Com Adão, quem foi que foi atrás de quem? Na próxima geração, Caim e Abel, quem é que foi atrás de quem? Nos dias que o homem estava destruindo a terra antes do dilúvio, quem é que foi atrás de quem? Eu pergunto, Deus não veio ou você não estava? A geração que mais pede pela presença de Deus, eu tenho a sensação que é a mais ausente. Eu tive esse problema no início de casamento, porque eu achava que ser presente era só estar. E André dizia, você está aqui, mas você não está aqui. Eu falei, como assim? Me explica melhor. Seu corpo está aqui, mas sua cabeça não. E é como se você não estivesse. Eu sei que você veio, mas não sei se você está. Mas eu sei que Deus sempre vem, porque Ele sempre é. Estão entendendo? Ele sempre vem, porque Ele sempre é, porque Ele sempre está. Então, a agitação do mundo animado, no sentido pejorativo e mais depreciativo da palavra, ele vai fazer com que a gente perca poder de concentração. Porque pessoas agitadas não se concentram. E pessoas agitadas que não se concentram não contemplam. E pessoas agitadas que não se concentram, que não contemplam, não encontram Deus. Continuam agitadas, procurando alguma coisa que possa as nutrir. Por isso que as pessoas mais pseudo-espirituais podem ser as mais carnais, porque as mais agitadas são aquelas que sempre estão procurando uma coisa para saciar a sua fome. Estamos juntos? A verdadeira adoração não é a mais animada, é aquela que te revela algum atributo de Deus. E se você sair daqui dessa manhã sem saber algo mais sobre Deus, que você não sabia antes, você não o encontrou com Ele. Essa é a verdadeira adoração, que faz você conhecer o Deus mais santo, ou Deus que é bondade, ou Deus que é justiça, ou Deus que é santidade. Para isso você precisa se concentrar, você precisa estar, você precisa ser inteiro em um lugar. E eu vejo que o mundo agitado, o mundo corrido, um mundo em que você não consegue ser inteiro na atenção que uma relação precisa, nos faz muito superficiais. Um mundo em que você vale o que você faz, não é? Poucas pessoas, quando me encontram, perguntam como eu vou, perguntam o que eu estou fazendo. E na maioria das vezes, quando você se apresenta, você não se apresenta a partir das relações que te formaram, mas a partir das habilidades que fez você fazer o que você faz. Por quê? Porque essa é a filosofia da serpente, em que o valor do ser está no que ele faz e não nas relações formadoras. Tudo isso desenha um cenário muito agitado. Tudo isso desenha o que eu chamo de o homem pós-queda. Olha o que diz na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 4, versículo 12. Tem alguém aí? Deus diz assim para Caim: o solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. De agora em diante,
você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Na maioria das versões fala, você será um fugitivo errante. É isso? E eu gosto dessa versão aqui da NVT que fala, a partir de agora, você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Fugitivo, errante. O que é um fugitivo? O fugitivo nada mais é do que aquele que está saindo de um lugar de origem para tentar encontrar num rumo incerto aquilo que ele tinha no lugar do qual está fugindo. Estão entendendo? O que ele tinha? Um lar. Por quê? Porque é muito importante a gente desconstruir um pouquinho, né, essa ideia do Deus da religião humanista, que é um Deus ausente, que é um Deus que não existe, que é um Deus que está na esfera do mito, que está na esfera do metafísico. E eu cheguei a uma conclusão que todos os conceitos sobre Deus são construídos a partir de um nível de relação com Deus. Até o mesmo cara que nega Deus, ele constrói o conceito dele de negação de Deus a partir do nível que ele tem de relação com Deus. Eu vou te provar isso. Vamos imaginar que essa caixa aqui é Deus. Estamos juntos? E Moisés começou a escrever sobre a história de Deus. E quando ele vai escrever sobre a história de Deus, ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Estamos juntos? Sim ou não? Ok. Paulo vai explicar que por meio das coisas criadas, eu tenho um conhecimento de atributos de Deus. Então, Moisés olhou para Deus e viu o Deus que criou. Estamos juntos? Isso se chama deísmo. Tem muita gente que acredita que Deus é criador, mas não conhece o Deus que é relação. Por isso que ele vive debaixo da ideia de que ele tem que fazer coisas para que Deus se agrade dele, ou que ele tem que viver em busca de algo que ele possa fazer para que exista algum tipo de aceitação, algum tipo de relação. Porque o que ele consegue ver é o Deus que criou. E muita gente diz, Deus criou, mas Deus não intervém na história. Deus não se mete na vida do homem. Deus deixou o homem solto à sua própria sorte. É uma perspectiva que ele cria sobre Deus a partir da distância que ele tem da relação com Deus. Estamos juntos? Vem João e apresenta Jesus. E quando ele apresenta Jesus, ele escreve um novo Gênesis. O que ele diz? No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como unigênito. Que Deus que ele está mostrando para o homem agora? Que Deus que Jesus mostra para o homem? O Pai. Pai é o quê? O Pai é relação. Olha que interessante. Eu saí de um universo deísta e agora eu vim para um universo teísta, em que eu acredito que Deus não é apenas o Deus que criou, mas é o Deus que antes de criar era autoexistente, autossuficiente, porque o que mantém Deus sendo Deus é a própria Trindade. É o Deus que é Pai, eterno, que se relaciona eternamente com o seu eterno Filho por meio do seu eterno Espírito. Deus, ele é tão relação autonutridora que ele não precisa da criação para ser Deus. Diferente de Alá, por exemplo. Porque quando fala que Alá, o Deus monoteísta, dentro do Alcorão fala que ele é um Deus que ama, presta atenção. Se amar tem a ver com a relação, tem a ver com o outro. E se Alá, que é monoteísta, não é trino, e assim como muitos debaixo do movimento judaizante são contra a doutrina da Trindade, isso não é algo tão simples assim que dá para
vamos levar, depois a gente organiza como se fosse apenas uma doutrina básica. Por quê? Porque quando você não acredita no Deus que é relação e o Deus que é monoteísta, como o islamismo, presta atenção, e o Alcorão vai dizer que uma das características de Alá é que Alá também ama. Só que, se ele é monoteísta e ele ama, ele precisa da criação para poder ser Deus. Porque ninguém ama sozinho a si mesmo. O amor só é amor se for por alguém ou por algo. Estão entendendo? Dizer que dentro da divindade do islamismo existe amor é dizer que ele não é Deus. Porque se ele é um, ele precisa de algo ou alguém para amar. Logo, para ele ser Deus, ele precisa da criação. Se ele precisa da criação, ele é refém do que ele fez. Então ele não pode ser Deus. O que faz o nosso Deus ser Deus é ele não precisar da criação para ser Deus. Então ele não precisa da criação para amar, porque ele, por ser uma relação eterna de amor, ele é suficiente. No princípio era. Como? O Verbo estava com Deus. O Filho, mais o Pai, igual a Deus. Quando? Desde sempre. Estão entendendo? Que lindo isso, cara. Olha que João vem e mostrou um Deus que é Pai. Por meio da relação com Jesus, eu conheço o Deus que é Pai. O Deus que é relação. E ele diz, em João 1,3, sem ele, nada poderia existir. Logo, se algo existe, eu vou parar de falar logo, porque eu sei que tem um cara que me imita aqui, velho. Eu vou usar outra palavra aqui, Deus me ajude, né? Miserável. Então, não fale logo. Então, sem ele, nada poderia existir. Isso quer dizer que o que existe, só existe por causa da relação com ele. Isso quer dizer que Deus não apenas é relação, mas todas as coisas que existem só existem por causa da relação que existe em Deus. Se Deus é relação e as coisas não foram criadas aleatórias, como o humanismo existencial diz, que o universo aconteceu aleatoriamente, de forma autônoma, você vê que há uma intencionalidade por trás da existência, porque Deus é relação, as coisas foram concebidas a partir da relação, por isso que nele tudo foi criado. Se ele é relação e tudo foi criado a partir da relação que existe em Deus, as coisas criadas existem para quê? Para se relacionar com ele. Então o homem não aconteceu aleatoriamente, o homem foi concebido dentro de uma relação eterna. Isso se chama lar. Isso se chama casa. Isso se chama pertencimento. Se você der um passo atrás, tirar Jesus, você vai ver só o Deus que cria. E o Deus que cria, para mim, pode ser o Deus que não se relaciona. Se eu dou um passo atrás, eu vou chegar no racionalismo humanista, no naturalismo, em que eu vou olhar e vou dizer, como um professor de geografia da minha filha disse, eu não acredito em Deus, mas eu percebo que há uma energia que sustenta o universo. Ele criou um conceito sobre Deus a partir da distância da relação que ele tem com Deus. Estão entendendo? A própria teoria da negação de Deus, ele só constrói a partir do nível da relação, porque ele deu um passo atrás e ele já não consegue ver claramente. É uma coisa abstrata, é uma coisa subjetiva. Dá um passo à frente, Moisés mostrou um Criador. Dá um passo à frente, Jesus mostrou o Pai. Dá um passo atrás, tira o Jesus, Deus Criador. Tira o Moisés, é uma energia, é uma força. Estão entendendo? Se eu dou mais um passo atrás, eu me torno um niilista. Qual que é o problema do niilismo? O niilismo já não é mais quando você não acredita mais em Deus. É quando você não acredita mais nem em Deus e nem no homem.
Porque o que o naturalismo acredita é no homem. Porque na doutrina da religião humanista, e esse é o problema, a gente não vê o humanismo como religião. A gente fala de uma escola não confessional, de uma escola sem religião, mas o humanismo é religião, velho. Porque se o humanismo tem uma cosmologia, ou seja, tem uma cosmogonia, que é a origem da humanidade. Então ele acredita que todas as coisas existem a partir da autonomia que a ciência explica e sustentado pelas leis da ciência. Ele tem uma ideia sobre a origem. Toda religião tem a sua cosmogonia, a sua ideia da origem. O humanismo tem a sua ideia de queda. Olha que interessante. Qual que é a ideia de queda do humanismo? É só você lembrar da aula de história. Na aula de história você estudou o período interbíblico ali, só que se chamava a Era Clássica. A Era do pensamento grego. Quando alguém diz para você assim, você é um cara clássico, isso você recebe como elogio ou como um insulto? Um elogio. Pô, você é um cara clássico. Bonito. O que era a Era Clássica? O classicismo era a época do pensamento do homem, né? Do pensamento em que a filosofia cresceu, em que o humanismo foi muito forte. Estamos juntos? E o momento em que Deus se cala por 400 anos. Olha que interessante. Quando o homem fala, é clássico. Mas Deus está quieto. Depois da Era Clássica vem que era? Medieval. A Idade Média, conhecida como Era das Trevas. Que coincidentemente foi quando a religião cristã se tornou a religião oficial na capital do mundo, em Roma, que já não era mais Grécia. Olha que interessante. Quando a religião toma o seu momento de ascensão, sem entrar no mérito aqui de que a religião e a política são duas instituições com jurisdições diferentes, que quando se unem elas são autocorrosivas e gerou um alto nível de corrupção social, de monopólio de riqueza, de opressão, de muita coisa ruim aconteceu realmente na Idade Média. Porém, dentro da leitura, quando a arte, quando o direito, a educação, está tudo debaixo dessa cobertura da religião e da fé, é medieval. É trevas, é escuridão. Se alguém chama você de medieval, você vai se sentir como? Você se sente elogiado assim, cara? Que bênção, sou medieval. Aí de repente vem o modernismo, a modernidade, conhecida como renascentismo, iluminismo, ou seja, renascimento. Iluminismo, raiou o sol, veio a luz. Olha que interessante. Quando você pega isso, você começa a entender que o humanismo ele tem criação, queda, redenção e consumação, assim como a fé cristã. Assim como qualquer religião tem a sua ideia de criação, tem a sua ideia de queda, tem a sua ideia de redenção e tem a sua ideia de consumação. Então, por que a universidade pode ser humanista? E a gente não pode ter uma confissão cristã na educação? Olha que ingenuidade a nossa achar que o humanismo é só uma ideologia e não uma religião. Porque o humanismo tem a sua ideia de criação, o humanismo tem a sua ideia de queda. Para a fé cristã, a queda é quando o homem deixa a relação com Deus. Para o humanismo religioso, a queda é quando Deus intervém e quando o homem vai buscar a Deus ao invés de ser o protagonista da sua própria história. O que foi trevas para o humanismo religioso? Quando o poder do Estado, da sociedade, estava com a igreja e não com o homem. Quando a arte era sacra e não popular.
popular, é do povo. Sacra, ela tem a ver com a religião. Olha que interessante. Quando a vida como um todo estava associada com a fé, é trevas. Porque para o humanismo, a religião é a fuga do homem da realidade. Então a causa de todos os problemas na sociedade é a religião, é buscar a Deus. Por isso que os ateus vão dizer que a Noruega, que a Nova Zelândia é um país que é ateu e não tem violência. E na América do Sul, onde há o grande foco de catolicismo e de cristianismo, é onde tem mais violência. Estão entendendo a jogada? A queda é a religião. O que é a redenção? Nascer de novo. O que é nascer de novo? Eu sou a luz do mundo. Quem? O homem. Com o quê? Com a tecnologia, com a ciência, com a economia, com o trabalho, com a produtividade. Uau! Tira todas as esferas sociais da influência religiosa. Deus é totalmente expulso da esfera da vida pública. E o homem agora começa a viver a sua escatologia. O que é a escatologia? Nós vamos construir um mundo perfeito através da tecnologia, através da ciência, através... Se isso não é religião, é o que, gente? E é isso que discipula os nossos filhos na universidade. Aí você vai dizer, por que é tão difícil os nossos filhos, quando começam a ir para a escola, continuar crendo em Deus? É porque ele está sendo discipulado por outra religião. O humanismo não é mais uma ideologia, é uma religião que tem uma doutrina muito clara. Procura na internet, Manifesto Humanista. Eles têm vários manifestos, pelo menos 3 manifestos, que são os seus credos. Sabe os concílios que têm os credos? O credo apostólico que a igreja acredita? O humanismo tem o seu credo, tem os seus manifestos. Por que eu estou falando isso? Porque quando você fala de um homem que está, como a Bíblia fala aqui, condenado a ser um homem sem lar e andando sem rumo sobre a terra, você vai chegar a uma conclusão. Que o homem está numa corrida. Numa vida corrida, agitada. Mas ele não tem clareza do caminho nem onde chegar. Todos os homens estão debaixo dessa maldição, ó, que foi lançada sobre Caim. Correndo. Eu quero chegar em algum lugar, mas não sabe para onde está indo. O que ele sabe? Repita comigo. Corremos atrás da felicidade. Como fugitivos errantes. Por causa da saudade do jardim de Deus escondido de nós. O que o homem quer? Qual que é o valor máximo que move a vida do ser humano hoje? É a felicidade. Só que eu não vou nem falar para você ler a Bíblia. Não leia, porque você não vai encontrar felicidade na Bíblia. Você vai encontrar esperança, e eu já vou explicar por quê. Vai estudar o pensamento filosófico grego, que eles vão te dizer, não precisa nem estudar a Bíblia, ele vai dizer que a felicidade é como um momento que vale por si só. Explicando melhor, a felicidade é um momento que você queria que fosse para sempre. Logo, a felicidade não existe, velho. Se, segundo o pensamento grego que colonizou o mundo, que é a base do humanismo, se a felicidade é um momento que eu queria que não acabasse, o que é a felicidade? A felicidade é um relance da eternidade que eu perdi e eu estou correndo atrás dela. Por isso que é a saudade de um lugar que eu ainda não conheci, mas no meu inconsciente coletivo eu já estive lá. Como você esteve lá? Porque Adão esteve.
Se o que eu sou hoje, sou por causa do que Adão fez, de alguma maneira, o lugar que ele esteve, também me diz alguma coisa. Uau, velho. Todo mundo está correndo atrás da felicidade. Mas você não dá conta que a felicidade é só um relance. Ela acaba. Porque a felicidade é um momento que vai fazer você lembrar do lugar que você está fugindo. Na verdade, a tentativa de ser feliz nada mais é do que a própria existência dizendo para você: você precisa voltar para casa. Olha que lindo isso, cara. Isso faz sentido? Gênesis 3:24 diz: depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Olha que esse lugar da onde o homem foi expulso para não morrer para sempre, esse lugar foi fechado, foi guardado por uma espada que ficava se movendo. Aí eu não sei se era uma espada ou se era uma pessoa, mas ela ficava ali, se movendo. O que eu sei é que quando ele foi tirado desse lugar, que é o lugar que ele nasceu para pertencer, ele se transformou em um homem sem lar, que é igual ao fugitivo, procurando um lugar para encontrar aquilo que ele perdeu. Eu estou correndo para lá, para tentar encontrar lá o que eu perdi aqui. Estão entendendo? Por isso que é um fugitivo errante, porque está indo para o sentido errado. Que burro, dá 0 para ele. Fugitivo por quê? Porque é sem lar. Que lar? O lugar que ele nasceu para estar. E errante por quê? Porque ele está procurando lá o que está aqui. E aí sabe o que teve que acontecer? Deus teve que vir e não mostrar o caminho, ser o caminho. Por isso que quando se fecha o caminho. Por isso que eu acredito que talvez o que ficava se movendo, guardando a vida eterna em Deus, que é o que o homem busca sem saber que está buscando, não era só uma espada, mas uma pessoa. E como sempre, o homem não consegue chegar só. E Deus veio até o homem e falou: eu sou o caminho, eu sou a verdadeira expressão da realidade, e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O que eu acho sensacional nisso tudo, né, é que o nosso lugar de origem é o nosso lugar de destino. E a vida que a gente procura está no caminho de volta. Está todo mundo correndo para lá. Buscando o quê? Felicidade. Eu quero ser feliz. A minha filha é dançarina e fui assistir um festival que ela dançou. E uma companhia que defende uma certa ideologia pós-moderna dançou antes dela. E de repente eles pararam a dança e começaram a pregar, velho. Eu sou contra isso, porque se eu acredito na cosmovisão, nos valores que eu estou comunicando a partir da minha arte, eu preciso acreditar que a minha arte fala por si só, né? Se o cara precisa parar para pregar, é porque ele não acredita que a arte dele falou. Estão entendendo? Inseguro. Muito inseguros. E quando eles pararam, começaram a dizer: você precisa ser feliz. Você precisa da felicidade. Aqui, agora e a qualquer custo. Se assuma. Faça o que tem que ser preciso para que você seja feliz.
Só que o que é a felicidade? A felicidade é um momento que você queria que fosse para sempre. A felicidade é um relance da eternidade. Então esse homem está buscando para lá por alguns momentos de felicidade que nada mais são do que a própria existência, mostrando para ele que a vida está no caminho de volta. Porque o que tem no final desse caminho? O que o sábio disse? Existem caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu fim é morte. Repita comigo: a vida está no caminho de volta. Olha que lindo que está na sua Bíblia, em Gênesis 4,14. Até que hora aqui? Até que hora aqui? Faz isso não, velho. Gênesis 4,14 diz: Tu me expulsastes da terra e da sua presença, e me transformaste num andarilho sem lar. Versículo 16. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod. Versículo 17. Então Caim fundou uma cidade. Estamos juntos? O que Deus falou para o homem aqui nesse lugar de origem, quando o homem estava em casa? Num lugar chamado Éden, que significa delícias, onde ele poderia desfrutar de tudo livremente. Parece que esse lugar era legal, né? Enfim, é o seu lugar de origem e o seu lugar de destino. Quando ele estava aqui, o que ele tinha que fazer? Cultivar e guardar. Cultivar e preservar o fruto do que é cultivado. Estamos juntos? Quando o homem perde a capacidade de cultivar, que nada mais é do que ter como base de tudo que ele faz a consciência de relacionar-se, o DNA relacional, quando ele perde a capacidade de cultivar, ele vai se tornar um predador, consumidor, materialista, produtor, em que tempo é dinheiro, dinheiro é produção. Sendo que para Deus a lógica é tempo é vida e vida é relação. Ele para de ser um cultivador para se tornar um produtor operacional, trabalho. E ele deixa de ser um cultivador e ele vai fundar uma cidade. Estamos juntos? O que ele tinha que fazer? Cultivar. E ele foi fazer o quê? Construir uma cidade. Fundar uma cidade. Quando Paulo vai explicar que a queda faz com que o homem mude a verdade de Deus em mentira, quer dizer que ele afetou a ordem original das coisas. Porque a ordem original é: cultive as relações, e eu, o arquiteto e o fundador da cidade, trago a cidade para você. Construo as relações e eu edifico a cidade. Abraão, um peregrino na terra, um homem que é o pai da fé e o símbolo de esperança, morreu vendo a cidade cujo arquiteto e o fundador, um homem que não construiu nada, só levantou o altar. O que é levantar o altar? É queimar a terra, para que a terra contaminada pelo pecado possa se abrir para uma porta, uma escada em que Deus volte a se relacionar com o homem. É um desespero de dizer: nada aqui vai fazer sentido se você não tiver. Ele não construiu nada, ele só investiu a vida toda em se relacionar. Porque era isso que o homem tinha que fazer desde o princípio. Cultive a relação, eu construo a cidade. O homem abandona a relação e vai construir a sua própria cidade. E sabe qual é o medo que eu tenho
é que a gente acredite que cultivar a relação com Deus não é importante e vai gastar toda a nossa vida tentando salvar a cidade dos homens. A cidade dos homens não tem salvação. A prova disso se chama dilúvio. Ele falou: eu acabei com essa cidade com o dilúvio porque ela é um projeto falido. E sabe o que vai acontecer nos últimos dias? O que foi um dilúvio? Foi um dos 4 juízos de Deus. Os profetas de Apocalipse falam que Deus atua a partir da quebra da relação pactual com ele, com 4 juízos, com a tentativa de renovar a relação. Peste, fome, devastação da natureza e violência. O que foi o dilúvio? Foi um juízo ambiental. E ele diz que nos últimos dias vai acontecer o que com a terra? Ele falou: com água nunca mais, mas com fogo talvez. Fogo é o quê? Fogo é quente. A terra está cada vez mais o quê? Olha só que interessante. Nós estamos tentando salvar um projeto falido chamado Cidade dos Homens. Ao invés de gastar nossa energia na relação que vai nos colocar dentro da cidade de Deus. A cidade dos homens é terra de condenados. A cidade dos homens é terra de fugitivos da morte. E é um esconderijo de Deus. Não onde Deus se esconde, mas onde o homem se esconde de Deus. Estão entendendo? O que era Caim? Um condenado. Que tinha medo do quê? Medo de morrer. O que ele fundou? Uma cidade. Porque nessa cidade ele ia se sentir contra a condenação de quem? De Deus. Então ele construiu uma cidade por causa do medo. E ali ele estaria seguro, se escondendo de quem? Por que na cidade todo mundo tem que ter cada vez mais coisas? Porque é um lugar que eu preciso me sentir seguro. É um lugar em que nós nos escondemos de Deus. Era assim a cidade dos homens, né? E tudo aquilo que você mais teme é aquilo que vai te encontrar. Quando você vai ver o futuro da cidade dos homens, você vai chegar em Noé. Noé fala da multiplicação da cidade que foi fundada por Caim. E essa cidade era muito má. E a morte visitou a cidade dos homens. Ele fundou a cidade para fugir do quê mesmo? Para fugir da morte e se esconder de Deus. Porque ele tinha medo de morrer. Mas ele era condenado à morte. Estão entendendo como é uma ilusão a cidade dos homens? Eu estou condenado à morte, então eu vou construir uma cidade para me sentir seguro e fugir daquilo que eu estou condenado. Ou seja, se você está condenado à morte, a morte vai te encontrar, velho. Não importa o tamanho do seu castelo, a morte vai te encontrar. A morte visitou a cidade dos homens. E sabe o que é mais desesperador? Que Jesus diz que os últimos dias serão como os dias de Noé. E sabe como que as pessoas viviam nos dias de Noé? Repita comigo: bem. Não fala nem em Gênesis nem em Mateus que nos dias de Noé o povo vivia triste. O povo tinha uma vida boa. E acreditava que em nome de uma vida boa, poderia ter uma vida feliz. Só que a felicidade é só um momento que você viva sempre procurando encontrar e desejando que ele fosse para sempre, mas nunca é. Por isso que você se frustra no casamento, se frustra nas relações, se frustra na política, se frustra no trabalho, porque você queria que o momento feliz fosse para sempre, e nunca é.
Porque a felicidade é um relance da eternidade e você está buscando na direção errada a vida que só encontra no caminho de volta. Não é lindo isso, cara? Sabe o que aconteceu com a cidade de Noé? Com a cidade de Caim nos dias de Noé? Mateus 24 fala que eles não perceberam. Eles não perceberam. Não perceberam o quê? O que Pedro fala e que Judas fala. Não perceberam que Enoque pregou arrependimento. Não perceberam que Matusalém pregou arrependimento. Não perceberam que Noé foi um pregador de justiça. Todas essas gerações estavam dizendo para a cidade dos homens: a vida está no caminho de volta. A vida está no caminho de volta. Quem era Noé? Era um homem que só cultivava a relação com Deus, porque era um homem que andava com Deus, no meio de uma geração que estava construindo uma cidade para si. Para quê? Para fugir da morte. Mas a morte estava vindo encontrá-los e eles não perceberam, porque não ouviram quem estava dizendo que a vida estava no caminho de volta. Doido isso, né? Por isso que me preocupa a gente achar que é status de produtividade uma vida agitada. Porque a gente pode estar tão agitado que não perceber que estamos procurando a felicidade no sentido errado. O sentido é para lá. Porque quando eu encontro a minha origem me lança até o meu destino. Estão entendendo? Isso faz sentido para vocês ou não? E aí vai chegar agora no ponto que eu queria chegar. Essa foi só a introdução. Porque quando Noé vai sair pela primeira vez da arca, ele sai com a planta de uma cidade ou com os animais para um sacrifício? Ele é um cultivador ou um arquiteto? Está entendendo? Ele é um cultivador. Eu queimo a terra para que a terra se abra e diga: Deus, venha o teu reino na terra como nos céus. Nada aqui tem sentido sem você. Nada vai ser feliz se você não tiver. Vão ser só relances que nunca vai ser para sempre, porque só vai ser para sempre quando for com você. Uau! Aí você quer ter o casamento feliz. Mas o casamento feliz é quando ele voltar, velho. Aí você quer ter os filhos perfeitos. Mas a família perfeita é só quando ele voltar, porque ele falou: eu vou procurar, eu vou voltar e eu vou preparar a casa do meu pai. E eu vou preparar a mesa. E aí a gente vai ser feliz para sempre. Eu fiz uma escolha na minha vida. Eu troquei a felicidade pela esperança. Eu desisti da felicidade em nome da esperança. Porque a minha Bíblia não fala de felicidade aqui e agora, mas fala de uma esperança aqui e agora, de uma felicidade que será para sempre e não apenas um momento, como um tiro de uma experiência com alguma química, seja ela sexual, seja ela droga, seja ela sexo, seja ela comida, seja ela trabalho, ou seja, o momento de alguma coisa que te faz feliz. E um dos filhos de Noé, Sem, gerou um rapaz chamado Éber. Você ouviu falar disso já, não? Sem dos semitas gerou Éber dos hebreus. E aí nasceu uma linhagem da qual Deus chamaria um povo para chamar de meu, como um testemunho do que ele queria ser, do que ele quer ser com todos os outros. Olha que lindo isso.
E sabe o que significa um hebreu? É o atravessador. A partir de Abraão, nasce a família dos peregrinos. Repita comigo, a família dos peregrinos. Aqueles que estão saindo em busca do lugar. Aqueles que sabem, eu estou aqui, mas não sou daqui. Eu só vou encontrar quando chegar lá. Sensacional isso, né? Abraão é a família dos peregrinos e é o chamado para a cidade de Deus, porque foi o primeiro homem que viu a cidade, Abraão. E por isso, quando ele viu a cidade de Deus, ele não teve ambição de construir coisa nenhuma. Olha que lindo, cara. Olha que lindo. A gente vive um tempo terrível, um tempo antropocêntrico, antroporreferente, em que nós privatizamos tudo, velho. Nós privatizamos o casamento. O casamento não tem mais a ver com a minha doação ao outro. O casamento tem a ver com o outro me fazendo feliz. Cada vez mais as pessoas demoram para casar porque acreditam no mito da incompatibilidade. Aí eu pergunto, o que seria a compatibilidade para você? Ele aceitar como eu sou, apoiar no que eu faço, gostar das coisas que eu gosto. Cara, isso vai só pagando, velho. Você tá maluco? Isso não existe. Você paga para alguém, ele fala o que você quiser. Faz o que você quiser. Mas nunca vai ter uma relação de verdade com você. Está entendendo? Por isso que as relações se tornaram monetárias, utilitárias. Porque o que nós queremos mesmo é ser feliz. Que Deus nos ajude nisso. Abraão me ensinou algo. Eu estava no Maranhão há uns 3 meses atrás. E Deus me falou algo tão lindo, cara. Eu tive uma experiência que Deus me pegou pela mão e me levou lá atrás, na história da igreja. E Ele começou a reorganizar toda a minha visão de ministério. Porque a gente é muito influenciado hoje pela sedução da privatização da vida. O casamento que era para ser um bem comum, que tem a ver com o outro, com a sociedade, agora tem a ver comigo. Estão entendendo? Tudo que eu faço tem a ver comigo, até a profecia. A profecia nada mais é do que Deus lembrando o homem das coisas que Deus disse. Estão entendendo? Agora é eu tendo que falar em nome de Deus alguma coisa para mim. Você, em nome de Deus, tem que falar alguma coisa para mim. É Deus de joelho diante do homem, não mais o homem de joelho diante de Deus. É a privatização da profecia, a privatização do casamento, porque agora tudo tem a ver comigo e não com algo maior do que eu. Estão entendendo? Por isso Jezabel, porque Jezabel é uma sedutora. A sedução é para conquistar. O amor é para se doar, para se tornar um com. Estão entendendo? O casamento não funciona a partir da sedução. A sedução é o que eu uso para conquistar. E nem sempre o que eu conquisto é o que eu quero me relacionar para sempre. E nós estamos debaixo da sedução da conquista. Queremos conquistar as nações. Queremos... E eu me sentia muito pressionado, muito tempo na minha vida, a dizer, cara, você tem que ir para as nações, você tem que pegar não sei aonde, você tem que viajar, você tem que... E sabe o que eu descobri? Que em nome de querer tocar o mundo, eu quase perdi minha casa, velho. E sabe quem que me ensinou isso? Abraão. Porque Gênesis 8 diz assim,
eu vou abençoar todas as nações do mundo a partir de Abraão. E eu falei assim, Deus, eu quero isso. Deus falou assim, então continua lendo o texto, que você vai ver como que ele fez isso. Sabe o que o texto fala? Ele fez duas coisas. Repita comigo. Ordenou a casa, instruiu os filhos. Ele era um construtor ou um cultivador? E ele tocou o quê? Todas as nações, de todos os tempos. Uau! Sabe o que é lindo? Que ele se tornou um peregrino que estava indo para um lugar que ele não sabia onde era. Mas ele estava sendo conduzido por essa voz, por essa palavra, pela visão de que existia uma cidade que Deus estava construindo, que eu vou alcançar essa cidade à medida que eu levanto altares na terra, à medida que eu cultivo a relação com a minha casa, que eu instruo os meus filhos, que eu estabeleço uma descendência. Ele se relacionava, perpetuava por meio das relações, enquanto olhava para a cidade cujo arquiteto e o fundador era Deus. Estamos entendendo? Ele sabia para onde estava indo? Não, ele era um peregrino, um atravessador. Aí tem o seu sobrinho, como que era o nome dele? Ló. Ló é o contrário. Ló, ele não vivia a dinâmica do cultivador. Ele não decidia e pensava a vida a partir da relação com Deus, a partir do altar, mas a partir da cidade que parecia mais bonita aos seus olhos. E ele, quando ao invés de pensar na sua família, nos seus filhos, e pensou, eu quero uma cidade para morar e viver bem, ele perdeu o quê? A morte visitou de novo a cidade dos homens. E ele perdeu a sua família. Uau! Por quê? Porque ele estava procurando a felicidade no sentido errado. A vida está no caminho de volta. E sabe o que Deus me ensinou nessa viagem? Nessa viagem de volta, Deus me levou até Spurgeon, me levou até Calvino, Kuyper, Avenue, e depois os mais contemporâneos como Piper, Keller, MacArthur. E ele falou assim, o que todos esses homens têm em comum? Todos esses homens não pastorearam o mesmo lugar menos do que 20, 30 anos. Você está disposto a ficar no mesmo lugar, no mesmo púlpito, pregando para o pai, para o filho, para o neto, e formar pessoas e tocar as nações a partir desse lugar, como Calvino, que mudou e tocou o mundo sem sair de Genebra? Eu falei assim, eu quero. Em um mês, nós enviamos 4 pessoas para fora do país. Em um mês, eu toquei nações sem sair da minha casa, enviando os meus filhos. Porque eu desisti de ser a estrela, de ser o precursor, de ser o protagonista, para só ser um peregrino. Um cultivador de relações. Tem alguém aí? Correr desenfreadamente para querer tocar o mundo não significa que você saia para onde está indo. Quando eu fiz 40 anos de idade, me fizeram uma festa surpresa. E para minha surpresa, quando eu cheguei na minha festa surpresa, tinha uma surpresa para mim. E a surpresa que estava ali é que os falsos profetas do lugar onde eu estava disseram para mim, você vai embora. Eu falei assim, é mesmo, velho? Eu fiquei emocionado, né? Porque a gente acreditava num profético. Aí ele falou assim, vocês vão embora. Eu olhei para o André e falei assim, a gente vai embora, amor. Para onde vocês vão? Não sei. Você está me enviando para lugar nenhum. Aí eu descobri que depois o que eles queriam era a igreja.
E para isso eu tinha que ir embora. Estão entendendo? Mas trabalharam na ideia da sedução. Tipo, você tem que ir para as nações. Você tem que ir. Você tem que ir. E se eu caio nisso, eu acabo com a minha vida, velho. Graças a Deus que existe a Bíblia. Eu estou ajudando um rapaz que está pastoreando uma igreja no interior do Paraná. E infelizmente eles começaram a se envolver com uma doutrina que está crescendo muito no Brasil, que se chama hipergraça. E quando eu cheguei lá nesse lugar e comecei a falar que a salvação é pela fé, mas a fé nunca é só. Cuidado, né? Porque a hipergraça ela tem uma cara de mensagem reformada, mas não é reformada, né? Porque a salvação é somente pela fé, mas a fé nunca vem sozinha. A salvação que é somente pela fé, ela sempre vem acompanhada de arrependimento, que promove boas obras, uma nova obra. Então, a salvação que é só pela fé, que não necessita de arrependimento e nem produz uma nova maneira de viver, é uma graça que não é a verdadeira graça. E esse menino entendeu isso. E ele falou assim, Bonfim, tem volta. Eu falei assim, tem volta, velho. Vamos tomar o caminho de volta disso que você entrou. Dá tempo. E começamos a reconstruir toda a base doutrinária daquela igreja. Ele perdeu 2 pessoas. Sabe por causa do quê? De profecia. Porque para aquele jovem, a profecia que ele recebeu valia mais do que a sã doutrina. O que Deus disse por meio de um falso profeta para mim, a respeito da minha vida, do que eu seria nas nações, foi essa profecia. Para ele valeu mais do que chegar e dizer a doutrina é essa. Ele está buscando o quê, querido? Deus é que não é. Ele está aqui buscando felicidade. Repita comigo, a morte visita a cidade dos homens. Eu quero encerrar dizendo para você que por meio de Moisés foi estabelecida uma Páscoa. E essa Páscoa nada mais é do que uma porta de sangue. E essa porta de sangue nada mais é do que a representação do próprio Cristo. E essa porta nada mais é do que o caminho de volta. E eu quero te dizer uma coisa. Repita comigo, Jesus, a porta do reino, o sangue do Cordeiro, não é a porta de saída do mundo, mas é a porta de entrada na relação com Deus. Muita gente tem crido em Jesus como uma válvula de escape do mundo que não aguenta mais. Por quê? Porque ele entendeu que no mundo o que existe é o desespero da desesperança. Quando você começa a ir para um lugar, em nome da felicidade, o que você mais vê é morte. Você se desespera e você perde a esperança. Por isso que tem a geração nihilista. A geração pós-moderna, os milênios, eles já estão em crise com a religião humanista e estão flertando com o niilismo. Por quê? Porque eles viram que o projeto da cidade dos homens, que o projeto do homem como redenção do universo, falhou, velho. Ecologicamente, falhou. Humanitariamente, falhou. Economicamente, falhou. Politicamente, falhou. Psicologicamente, falhou, velho. Deu errado. Ele já mostrou isso com o dilúvio. A cidade dos homens é um projeto falido. E nós vamos para áreas de influência para salvar a cidade dos homens? Ou vamos levantar um altar nesses lugares para dizer, nós estamos aqui dando um testemunho da cidade que está vindo. Eu não sou retardado para tentar salvar a cidade dos homens, porque ele destruiu ela com água e vai fazer com fogo.
Mas eu estou aqui por causa da obra da cruz. Por meio de Jesus, eu renasci. Ele abriu os olhos do meu coração. Fui iluminado pelo brilho do seu rosto. E agora, a partir de um novo homem que sou em Cristo Jesus, nós estamos trabalhando como peregrinos de uma terra, que somos dela, donos, gestores, mas ainda não nos pertence. Hebreus fala isso, cara, que ele andou como um peregrino numa terra que era dele, mas ele era como um estrangeiro numa terra que era dele. Aquela terra que ele estava andando, ele era estrangeiro, mas a terra era dele. Existe a hora de você ser estrangeiro, existe a hora de você ser governante. Tem gente que está tentando ser governante na época de ser estrangeiro. Se você quer ser governante quando deveria ser estrangeiro, sabe o que você vai ser quando deveria ser governante? Estrangeiro. Nós estamos aqui, mas não pertencemos aqui. Mas se você quiser pertencer aqui, quando vier aquilo que será para sempre, você não vai pertencer. Onde está a nossa esperança? Para onde estamos indo? Por que essa correria? Por que tanto barulho? Que Deus nos ajude. Jesus é a porta de entrada a um lugar de origem que vai nos mostrar o nosso destino. Tem alguém aí? 1 Coríntios 15, 19, eu quero terminar com esse texto, diz assim: se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais infelizes, dignos de pena de todo mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos são em Cristo, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Então virá o fim, quando Ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e poder. Então virá o fim. Que Deus nos ajude, né, a entender que precisamos voltar a pelo menos uma vez por ano ir para Cabanas, lugar simples, e repensar a vida e dizer: para onde que eu estou indo, velho? Para que tanta correria? Será que a gente vai chegar? Onde está a minha esperança? Repensar a nossa herança. Eu fico com muita gente falando que ruas de ouro, né? Ruas de ouro, casas. Eu quero dizer só uma coisa. Primeira coisa é, Efésios 1 diz que por meio de Jesus nós fomos feitos herdeiros. Nós somos feitos herança de Deus. Estamos juntos? Herança. Porque a herança dos pais são o quê? Jesus veio para nos fazer herança, ou seja, filiação. E fala que somos herdeiros. Ele te fez herança e te fez herdeiro. E isso não tem a ver com coisas, tem a ver com relação. Sou herança de Deus e Ele me fez herdeiro de Deus. E Deus me deu a garantia, o adiantamento dessa herança que será completa. Se a garantia, o adiantamento dessa herança é uma pessoa da Trindade, o que é a herança inteira, velho? São ruas de ouro ou um casamento? Que nada mais é do que a figura do encontro perfeito, completo, para sempre. Nós estamos procurando a felicidade em coisas, sendo que, na verdade, a felicidade está numa relação eterna.
A felicidade é um relance da eternidade, e a eternidade nada mais é do que conhecer a Deus. Que Deus nos ajude. Por que você sofre? Paulo fala que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Eu te pergunto, você sofre hoje pelo que você não tem da cidade dos homens? Ou você sofre por causa do que você já recebeu de Deus? Você sofre pelo que você acha que não tem? Ou você sofre por causa daquilo que Deus te deu? O texto na continuação fala que nós gememos para que a adoção e a salvação seja completa. Porque eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Eu sofro por ter recebido o Espírito Santo e não aguento viver essa vida sem que seja inteira e completa com Ele. Porque nada vai fazer sentido se não for com Ele, e nada vai ser feliz se Ele não estiver. É por isso que Paulo sofria. Ele fala, eu sei que eu tenho uma missão aqui, mas o que eu quero é você. Onde está a sua esperança? A vida está no caminho de volta. Que Deus não só nos faça encontrar esse lugar, mas nos dê o olhar desse lugar. Porque quando Jesus olhou, quando Deus olhou, ou quando, melhor, o pai da parábola do filho pródigo olhou para aquele menino, não brigou com ele por causa da grana que ele perdeu, mas só falou, ele estava morto e reviveu. Porque a vida está no caminho de volta para casa. Já parou para pensar quando a gente começar a evangelizar as pessoas assim? Em parar de dizer para as pessoas que elas precisam aceitar Jesus, senão elas vão para o inferno, sendo que não tem nada a ver com o inferno, tem a ver com voltar para casa. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado porque o caminho se abriu. Obrigado, Senhor. Fortalece a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança. Espírito Santo nos conduz. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para que o seu Filho nos reconciliasse com Deus. Mas nós precisamos do Espírito, porque aqueles que são filhos são guiados pelo Espírito. O Espírito Santo nos leva nesse caminho. Não nos deixa perder a direção. Nos salve de sermos enganados pelo brilho da cidade dos homens. Quando Jesus foi levado ao topo do mundo, Ele falou, se você se render a mim, eu te dou glória na cidade dos homens. Ele negou-se prostrar ao brilho da cidade dos homens, porque Ele conhece a cidade de Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ansiar por você. Nos ajuda a gemer por você. Nos ajuda a encontrar o sentido da vida de novo. O sentido da vida está no caminho de volta. Se fosse
está em ti, o autor da fé, o Criador de tudo, o Criador de tudo. Eu corro para ti, minha esperança está em ti, minha esperança está em ti, minha esperança está em ti, Jesus. Minha esperança está em ti, minha esperança está em ti, Jesus. Minha esperança está em ti, minha esperança está em ti, minha esperança está em ti, Jesus. Minha esperança está em ti, minha esperança está em ti, minha esperança está em ti, Jesus. Senhor, obrigado por corrigir a nossa rota. Obrigado por essa libertação de não lutar e buscar uma felicidade aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado pela certeza que o Senhor é o caminho.